Então, agora eu vou explicar como a gente descreve os movimentos bidimensionais, que seria o movimento plano. Para isso, a gente tem que usar as ferramentas vetoriais. Ou seja, agora eu vou começar a dar o assunto da cinemática vetorial. Mas, primeiramente, para explicar sobre a cinemática vetorial, a gente precisa de alguns conceitos básicos, que são os conceitos de vetores. A definição de vetores é um ente, que é um ente matemático que ele possui módulo, ou seja, possui um certo valor, uma direção, tipo, é, em que posição está e que sentido, para onde está indo esse vetor. A representação gráfica de um vetor é dada por uma reta, onde ele aponta numa certa direção. Ou seja, aqui podemos ver um vetor aqui, que é essa essa reta apontada, pode ver que tem um certo sentido aqui e uma certa direção. Ou seja, ele tem um módulo, que o módulo seria o seu comprimento, desse tamanho aqui. Tem uma certa direção, aqui você pode ver que ele está na horizontal. E tem um certo sentido, que é dado por essa setinha aqui. Ou seja, ele está indo para a direita aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui tem outro vetor aqui, aqui tem um certo comprimento, certo tamanho, que está relacionado ao módulo. Tem uma certa direção aqui, vocês podem ver que está na vertical. Em um certo sentido, que é para cima aqui. Aqui temos outro vetor aqui, com certo módulo. Podemos ver aqui, tem um certo tamanho, certa direção horizontal. Mas aqui está para a esquerda aqui, ó. Ou seja, está no sentido negativo do eixo horizontal aqui. E aqui ele também está em outro vetor aqui, tá em outra direção aqui. Tá com um módulo menor aqui, um comprimento menor, em outra direção aqui. O sentido desse vetor aqui é esse aqui, ó. Onde é, é para onde aponta a setinha, o sentido dele. O vetor, aqui eu apresentei a representação geométrica. É, a- Agora eu vou mostrar a representação matemática. Mas primeiramente temos para, para demonstrar o que significa essa representação matemática, a gente precisa partir da representação geométrica. Como eu disse, aqui tem um vetor aleatório aqui. Ele tem um certo comprimento, uma certa direção para cá e um certo sentido para onde aponta a setinha aqui, ó. A gente pode decompor esse vetor nos eixos x e y. Aqui que seria o plano cartesiano, a gente pode decompor no plano cartesiano, que seria o plano é, dado por x e y, que é dado pelo eixo horizontal e o vertical, onde a gente projeta esse vetor aqui para baixo aqui, para ter o em dois vetores aqui no x aqui. A gente faz uma reta paralela aqui e obtém o vetor componente, o x aqui. E aqui a gente faz uma reta, é, projeta ele no y aqui e a gente tem a componente y. Ou seja, essas são as componentes do vetor projetadas no eixo x e y. Como a gente vê, isso aqui é um triângulo retângulo aqui. E a gente tem uma certa componente θ aqui que é relacionado com o eixo x e o vetor aqui, ó. Vocês podem ver aqui está o eixo x e aqui está o vetor. Ou seja, o vetor ele faz um certo ângulo com o eixo x. Assim, com isso, a gente tem os dados numéricos do nosso vetor. O, o vetor é x, tem um certo valor, que é esse comprimento aqui, que é dado pelo a componente, o vetor E, o módulo de E, vezes o cosseno de θ.
pela relação trigonométrica. E assim como o EY, da mesma forma, tem um certo valor, que é E, o valor do comprimento do vetor, vezes o seno de θ. E o comprimento do vetor é dado pelo teorema de Pitágoras, onde E ao quadrado é igual ao cateto adjacente mais o cateto oposto ao quadrado. E aqui é a raiz, porque aqui seria ao quadrado. Ou seja, assim aqui temos as componentes do vetor, os valores dos seus comprimentos. As direções nós vemos aqui pela representação gráfica e pelo ângulo que esses dois tamanhos aqui faz. A representação matemática dele é dado por uma matriz coluna, ou seja, é uma matriz somente com uma coluna, onde as entradas dessa matriz são os valores dos comprimentos vetores. A primeira entrada é o valor relacionado ao eixo x, e a segunda entrada é relacionada com o eixo y. Ou seja, o vetor ele possui as mesmas propriedades que as matrizes. Ou seja, você soma como se fosse uma matriz, você subtrai vetores como se fosse uma subtração de matrizes. E assim por diante. Você também pode multiplicar por escalar. Se você multiplicar por escalar, você teria que fazer uma operação nas duas componentes. Por isso é que eu recomendo vocês prestar atenção na aula de matemática quando for dar matrizes, porque vetor é um ente matemático muito usado na física e as propriedades são as propriedades de matrizes. Ou seja, o vetor é a matriz que só tem apenas uma coluna. Isso é a representação matemática de um vetor. Aí agora, como eu expliquei como decompõe esse vetor, e a representação matemática, eu vou explicar agora como é que somam os vetores, que é a adição de vetores. Pegamos aqui dois vetores aleatórios, aqui em uma certa direção, aqui esse aqui está nessa direção, esse vetor f, e o g está nessa certa direção. Como eu falei, a gente decompõe no plano cartesiano, que seria no eixo x e y, onde o x para a direita seria o positivo e para cima seria o positivo, aqui. Então tem a direção horizontal, o x, e a direção vertical, o y. Esse plano cartesiano é simplesmente isso. O x horizontal, onde para a direita é o positivo, e y para, vertical, onde para cima seriam os positivos. O G a gente decompõe aqui. Podemos ver que o G aqui, essa decomposição desse vetor G, está no sentido negativo do plano cartesiano aqui, ó. Tá para a esquerda aqui. Como eu disse, a adição de vetores é como se fosse uma adição de matrizes. Como eu falei, o vetor é simplesmente a matriz coluna, que é a matriz com uma coluna só. Para a adição de vetor, o F, por exemplo, o F aqui, as entradas do F, na primeira linha é as componentes x, na segunda linha é o y, ou seja, vai ter o F vai ter esse vetor aqui ó, o x a gente coloca na primeira linha e a componente y na segunda linha. Aqui o g da mesma forma, a gente coloca na primeira linha e y na segunda linha aqui, e a gente soma normalmente como soma matrizes. Aqui, ó, a gente soma a primeira linha com a primeira linha da outra matriz, a segunda linha com a segunda linha da outra matriz. Faz uma soma normal. A única diferença é essa, que vocês separam as componentes. Você decompõe as componentes desse vetor, no caso por um bidimensional em 2, para mais dimensões você só adicionar mais linhas. Mas no nosso nível a gente vai estudar apenas para uma matriz apenas com duas linhas apenas aqui, ó. Aí vai ficar simplesmente isso. Simplesmente vai ficar a soma desse termo aqui com esse, desse com esse. Só que em cada linha
vão ser cada entrada, elas não interagem, essas linhas aqui. Vocês conseguem perceber? Agora eu vou mostrar a representação gráfica. Aqui temos a decomposição, a soma aqui no x aqui, a gente decompõe aqui no x, a gente coloca aqui o vetor, que vai ter um certo módulo, um certo sentido. Aqui a gente tá o x aqui, na vertical o y aqui, que seria o y desse aqui com esse aqui. Aqui você pode ver que é menor no x, porque aqui o f vai estar positivo e o g negativo, ou seja, vai ser uma subtração aqui, nessa direção aqui. Para você somar os vetores geometricamente, só é você pegar e ver, fica aqui o vetor aqui, você vai ter, no começo aqui, a ponta dele vai ter que ser no começo do outro vetor, ou seja, o vetor resultante vai ser o vetor que liga esse começo aqui ao, ao final do outro vetor aqui, ó, que seria onde aponta a setinha, ou seja, onde não tem a setinha para onde tem a setinha. Essa é a soma, a representação geométrica da soma, que vai ser aqui, esse vetor aqui, ó. Esse seria o vetor soma, que seria uma decomposição ao contrário, seria uma composição. Você pegou os vetores decompostos e somou eles. Ou seja, seria aqui onde começa aqui e onde termina, apenas isso. Você tem dois vetores aqui, começa e termina. Aqui eu vou mostrar a representação gráfica sem ter decomposto, que seria a adição geométrica apenas dos vetores f e g, para você ver que é o mesmo resultado desse aqui se você não tivesse decomposto. Aqui o g aqui, o vetor ele tem a propriedade de translação, você pode transladar ele para qualquer lugar, porque a única coisa que você vai se portar do vetor é o seu tamanho, sua direção e o seu sentido. Aqui, ó, onde você pega a ponta de um vetor no começo da outro. Como eu falei, você apenas liga esse ponto a esse aqui, onde aponta a setinha aqui. Aqui seria o vetor f mais g, a soma dos vetores aqui, ó. Pode ver que é o mesmo vetor aqui. Isso aqui seria a soma gráfica dos vetores. Agora que falamos das propriedades matemáticas do vetor, vamos falar da física agora. A primeira assunto abordado vai ser o deslocamento vetorial. Aqui tem uma partícula que ela faz um certo percurso aqui. Ela começa aqui e depois termina aqui, nesse ponto aqui. O vetor, a propriedade do deslocamento vetorial, diz que ele não se importa com o caminho que essa partícula fez. O comprimento do vetor é apenas o comprimento de onde ela saiu até onde ela chegou. Esse seria o nosso ΔR, que seria o chamado deslocamento vetorial. Na física, o vetor é usado assim, para o deslocamento vetorial. Você pega uma partícula, começa num lugar e termina no outro. Aí você só precisa de dois pontos. E você pega a direção e o sentido que esse ponto percorreu em uma reta. Aqui, ó. É apenas isso. Você só pega a posição inicial, final e faz uma reta ligando e apontando na direção para onde foi essa partícula. É uma reta que a gente chama disso de reta direcionada, ou seja, o vetor deslocamento vetorial seria essa reta aqui, apontando do início ao final. Esse seria o deslocamento vetorial. E o vetor posição seria o vetor relacionado a uma certa posição. Você pega aqui um ponto aqui, tem esse vetor aqui relacionado a uma certa posição. Como eu falei anteriormente, você relaciona, você pode decompor ele no x e y. Para decompor, como eu falei assim, você traça duas retas paralelas aqui, na ponta do vetor aqui, uma reta paralela ao eixo x e uma no eixo y, e pega o tamanho desses vetores aqui, ó. Que isso aqui se chama projeção, aqui é a projeção do x,
tem esse seu vetor relacional ao x aqui, é decomposto esse vetor aqui, dois vetores, no x e no y, onde você aqui pega apenas o tamanho desse vetor aqui. E com isso usa a representação matemática. Na primeira linha você coloca os, o tamanho relacionado ao x e na segunda linha o relacionado ao y. E o tamanho desse vetor aqui seria simplesmente pelo teorema de Pitágoras, r ao quadrado mais o x ao quadrado mais o y ao quadrado aqui, ó. Seria esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho é o mesmo desse aqui. Agora vou mostrar o deslocamento vetorial. Temos a partícula, ela começa aqui. Você pode relacionar a posição dessa partícula aqui ao plano cartesiano. Ou seja, vamos ter um certo vetor posição aqui. Aqui eu digo que é a origem aqui. Ele vai estar a um certo ponto da origem, essa posição aqui. Aquela mesma coisa que vocês aprendem em matemática, em geometria. Essa partícula aqui vai ter um certo valor x e y, entendeu? Aí o vetor posição seria simplesmente a posição do plano cartesiano, aquele x e y aqui. Aí ela faz um certo movimento aqui, aí ela vai estar em outro ponto aqui. E ela faz um certo deslocamento. Aqui, ó. O deslocamento seria esse tamanho aqui que ela faz aqui, ó. Daqui até aqui. Seria o deslocamento escalar isso aqui. Ele faz um certo percurso aqui, ó. Aqui. E aí você... O segundo ponto está relacionado a outro vetor. Aqui, outro vetor posição. E o delta R, que é o deslocamento vetorial, como estou falando, só relaciona ponto inicial ponto final, que seria a reta ligando entre esses dois pontos. Seria a subtração entre esses dois vetores aqui, ó. Aqui, entre esses dois vetores. Aqui, como podemos ver, esse vetor aqui, o comprimento, como é uma reta, e sabemos que a reta é menor que uma curva entre dois pontos, o deslocamento escalar é diferente do deslocamento vetorial aqui, ó. Podemos ver que são tamanhos diferentes. Porque o deslocamento vetorial é simplesmente só uma reta que liga o ponto inicial e o final. Enquanto o deslocamento escalar não, é todo o comprimento. E podemos ver também outra propriedade do vetor, que o vetor é menor que o deslocamento escalar é maior que o menor ou igual ao deslocamento vetorial. Ou seja, esse comprimento aqui é menor que esse aqui. Agora vamos falar da velocidade média vetorial. A velocidade média, como sabemos, é a escalar a distância sobre o tempo. Aqui temos dois pontos e o deslocamento seria isso aqui. Essa distância daqui até aqui. A vetorial é a mesma coisa, só que é a velocidade que seria o deslocamento vetorial sobre o tempo. Mesma coisa. Só que da forma vetorial, onde você pega apenas o ponto inicial e o final e divide pelo tempo. Aqui a velocidade vetorial instantânea da mesma forma. Pegamos o limite. Isso aqui seria a velocidade que você tem lá no velocímetro. O limite é quando t tende a zero da variação do deslocamento vetorial sobre o tempo. Aqui temos uma partícula, ela se movendo em um certo caminho aqui. Ela vai estar, se ela percorre um certo caminho aqui, ela vai estar aqui nessa direção aqui, vocês podem ver. Se você diminuir esse caminho aqui, você pode ver que é aqui. Se você diminuir esse caminho, ou seja, com a velocidade constante, vai diminuir o tempo. Você diminuindo cada vez mais, você pode ver que o tamanho desse vetor aqui está diminuindo. Ou seja, essa reta aqui, essa reta direcional, vai deixar de cortar dois pontos aqui. Secante é justamente essa reta aqui, quando corta dois pontos. Por isso que é secante significa corta. Ou seja, você vai ver que ela vai
vai diminuindo o corte, vai mudando a direção aqui. Você pode ver aqui, ó, tá, essa direção aqui vai chegando para cá, até ela chegar nessa aqui, que seria nessa direção aqui. Ou seja, por isso que a velocidade, eu falei, vocês lembram que eu falei que a velocidade é tangente ao deslocamento? É justamente por causa disso aqui, ó. Por isso é que ela é chamada de velocidade também tangente, velocidade tangente aqui, que é nessa direção aqui, ó. Velocidade vai ser sempre tangente ao deslocamento. Aqui, ó. A velocidade vetorial instantânea é sempre tangente à trajetória. Aqui, ó. A velocidade que você está medindo no carro seria, ela é tangente. Se você estiver fazendo a curva, a sua velocidade vai ser tangente à trajetória, por exemplo, no carro. Agora eu vou falar da velocidade média vetorial. Da mesma forma, como vocês sabem, a velocidade escala é a divisão da variação da velocidade pelo tempo. A mesma coisa a velocidade média vetorial. Aqui a velocidade começa numa certa direção aqui e termina em outra aqui. Da mesma forma, a aceleração média escalar é dada pela variação da velocidade pelo tempo. Mesma coisa, a aceleração média vetorial é dada pela variação da velocidade pelo tempo. Só que aqui você tem que levar em conta também a variação da direção da variação da velocidade. A aceleração vetorial instantânea é simplesmente o limite a aceleração, quando o tempo vai para zero da variação da velocidade. Aqui, da mesma forma, a partícula ela está em uma certa direção aqui, ela aqui. Como eu falei da aula passada, é, a aceleração responsável pela variação da velocidade do módulo da velocidade, do valor da velocidade, seria a aceleração tangencial, pois está na mesma direção que a velocidade. Ou seja, essa aceleração vai ser a tangencial, vai ser responsável pelo aumento ou diminuição dessa velocidade aqui, da velocidade tangencial, que é a velocidade que você vê no velocímetro. A aceleração tangencial ela é igual à aceleração em valor da aceleração escalar, que a gente veio trabalhando no movimento retilíneo. A direção dela é paralela à velocidade, e o sentido é o mesmo contrário da velocidade. É tangencial, a velocidade normal que você mede. Se ela for no mesmo sentido, o movimento é acelerado. Se ela for contrário, seria um movimento retardado. E como eu falei da aula anterior, a gente também tem a aceleração centrípeta, que é aquela aceleração, no caso do movimento circular, que é mais simples, ela aponta para o centro, tem a direção radial e aponta para o centro. Mas o caso para o movimento aleatório, ela vai estar apontando na direção perpendicular à nossa trajetória. Ou seja, a aceleração centrípeta ela é sempre perpendicular à velocidade. Aqui, ó, você pode ver aqui que o ângulo que essa reta que faz com essa aqui é 90 graus. Como eu falei anteriormente, a aceleração centrípeta em mola é a velocidade ao quadrado sobre o raio, que faz essa curva aqui. A direção dela é perpendicular à velocidade e o sentido é para o centro. Com isso, fazendo a composição de movimento, vamos ter um vetor resultante aqui, que vai dar igual a uma aceleração, que seria a soma dessa aceleração. Ou seja, uma partícula se movendo em qualquer direção, com uma certa variação de velocidade em qualquer direção, vai estar apontando essa direção aqui, a sua aceleração. Com isso, terminamos o assunto da cinemática vetorial.